Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta terça-feira. Hoje estamos a terça-feira, dia 20 de janeiro do ano 2026. Terça-feira, 20 de janeiro do ano 2026. Gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por nos permitir de estar aqui nesta manhã de terça-feira. Teve uma pequena mudança na temperatura aqui na cidade de Cacequi e hoje está realmente uma manhã agradável, uma manhã que não está calor, mas tampouco está muito frio. Temos uma temperatura agradável aqui na cidade de Cacequi, no Rio Grande do Sul. Eu sou o pastor Juan Teixeira e, como todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos aqui primeiro para agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Agradecer ao Senhor porque Ele nos permite de nós chegar até aqui para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Que esta manhã seja uma manhã abençoada, que este dia, que esta terça-feira, venha a ser uma terça-feira abençoada, onde possamos ver a manifestação da glória de Deus sobre nossas vidas. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, da sua bondade sobre nossas vidas nesta terça-feira. Estamos felizes, contentes por este novo amanhecer, por este novo dia de vida que o Senhor nos dá. Estamos começando, sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Bate e o Amanhecer. Dia de ontem estivemos falando de Emã. Emã, o homem justo que escreve o Salmo número 81, elevando uma queixa, um protesto a Deus, manifestando seu sofrimento, tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. E hoje vamos novamente à palavra de Deus para ver outro homem. Emã era um homem sábio, era um profeta de Deus, estava à frente de todo o louvor, de toda a adoração do tabernáculo de Davi, esteve junto com Salomão, e a palavra de Deus diz que Salomão foi mais sábio que ele, que Temã e que seus irmãos. Mas mesmo assim, este homem, sendo um homem sábio, sendo um homem de Deus, vamos dizer assim, consagrado ao Senhor, ele passou por um momento de dificuldade na sua vida. E nós vamos ver hoje outro homem justo, que também passou por dificuldade na sua vida. Estou falando de Jó. Jó é uma história bastante conhecida. Conhecemos a história de Jó, muitas pregações, músicas falam de Jó. Mas é bom sempre nós lembrar de que Deus é fiel e sempre Ele vai permanecer fiel. E Ele sempre vai nos erguer, vai nos dar uma nova oportunidade e vai glorificar-se sobre nossas vidas. Às vezes passamos por situações adversas que são permitidas pelo Senhor, porque o Senhor, na realidade, tem algo para nos ensinar, tem algo para tratar conosco, para falar com cada um de nós. O livro de Jó
livro de Jó, capítulo número 1, verso número 1, começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A tradução correta é onde diz reto, aqui na minha Bíblia, é justo. Então vamos repetir isto. Jó era um homem justo, era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Estas são as características de Jó. E estas deveriam ser as características também de qualquer outro filho do Senhor, de qualquer outro filho de Deus. Estas deveriam serem as suas características. Homens, mulheres de Deus, justos, retos, tementes a Deus e que se desviem do mal. É isso justamente o que Deus procura, ou o que Deus busca em nossas vidas. Que nós venhamos nos desviar do mal, venhamos ser tementes a Deus, venhamos ser justos, retos, sinceros. Deve ser a característica, creio eu, de qualquer cristão no século no qual nós estamos vivendo. Coisa que está bastante difícil hoje de encontrar crentes, de encontrar filhos de Deus sinceros. Bom dia, bom dia. Damos a nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, seu esposo, sua família. Estamos na nossa página de Juan Carlos Teixeira, assim como também na página do pastor Juan Carlos Teixeira. Estamos nas duas páginas fazendo uma experiência, a ver se dá resultado nos celulares esta manhã. Bom dia, bom dia! Miriam, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe Paulo, ao Enzo, a Gabi, a Dona Celia, toda a família, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã de terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Eu estou quase com frio aqui desta manhã. Vamos então continuar com a palavra de Deus, falando de Jó. Capítulo número 1, versículo número 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 no total. Então vamos recapitulando. Jó era um homem justo, era um homem reto, era um homem temente a Deus e era um homem afastado do mal. Tinha 7 filhas, 7 filhos e 3 filhas, perdão. E a palavra de Deus vai continuar nos dizendo que seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa, uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, para comerem, beberem com eles. E sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez
pecaram, meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Esta era a vida de Jó. Agora, Jó era um homem muito, muito, muito rico. Jó era um homem que tinha muitas, muitas posses. Jó não era um pobrezinho. Jó, se fosse nos dias de hoje, Jó seria um milionário. Imagine só com 7.000 ovelhas. Alguém que possua 7.000 ovelhas é alguém que tem muito dinheiro. Dessas 7.000 ovelhas, uma vez ao ano, é tirada a lã dessas ovelhas para logo serem vendidas, comercializadas. Então, dá para imaginar o movimento daquela época ali na casa de Jó. O movimento dos seus servos, seus filhos, pessoas que chegavam, pessoas que saíam, comércio que teria Jó com toda aquela região. Agora, tinha ovelhas, poderia comercializar a lã, a carne, os cordeiros. Mas também diz a palavra de Deus, ela nos declara, que Jó tinha também 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. 3.000 camelos eram como algo assim, como se fosse nos nossos dias de hoje, o trem ou os caminhões. Eram necessários para fazerem as caravanas e para levarem a mercadoria a outras cidades, a outros lugares. Então era um homem que, se fosse nos nossos dias de hoje, teria 3.000 caminhões. Então imagine uma empresa com 3.000 caminhões rodando por todo o Brasil. As caravanas que saíam ali da fazenda, da casa, da moradia de Jó, eram muitas. Era muito movimento ali na casa de Jó, devido então a tudo aquilo que ele possuía e aquilo que ele produzia. Mas ele não somente tinha estes 3.000 camelos, senão também que a palavra de Deus vai dizer que ele tinha 500 juntas de bois. 500 juntas de bois. 500 juntas de bois equivale a 1.000 bois. Os bois eram necessários na época para o trabalho bruto na fazenda, como, por exemplo, lavrar a terra. Então, poderíamos imaginar um fazendeiro com 500 tratores para lavrar a sua terra. Então, Jó era um homem extremadamente, sim, muito, muito rico. Mas também ele tinha 500 jumentas. As 500 jumentas que estavam ali à sua disposição. Ele também poderia, a palavra de Deus não diz isto, mas ele poderia ter também um comércio de leite das jumentas, assim como também a produção de jumentinhos para a venda. Só para ter uma ideia, no Egito, algumas princesas egípcias enchiam a sua banheira com leite de jumenta para tratamentos estéticos. Então era um comércio muito grande que existia ali com Jó. A palavra de Deus diz que ele era um dos mais ricos daquela região. Mas ele era rico por quê? Porque primeiramente Deus o tinha abençoado, e vamos ver isto depois, o que o próprio Satanás vai falar de Jó. Agora, tinha também os seus filhos, 7 filhos e 3 filhos. E a palavra de Deus está dizendo que eles faziam banquete, faziam festas, e reuniam-se na casa de um dos irmãos, e ali então passavam dias de banquete, de festas, de bebedices. Logo que acabava esta festividade, Jó se levantava pela madrugada
a interceder por os seus filhos. Exemplo que nos deixa Jó. Que exemplo que nos dá Jó dessa intercessão pelos seus filhos. Porque ele pensava, ele dizia, talvez amaldiçoaram a Deus nos seus sonhos. Jó não sabia se eles fizeram isto ou não. Porém, Jó orava, sacrificava, intercedia pelos seus filhos por se eles tinham feito algo errado. Que importante é nós orar, nós clamar, nós apresentar as nossas vidas ao Senhor para interceder pelos nossos filhos. Interceder por eles, pedir por eles, clamar por eles. Não basta nós lamentar, não basta nós olhar para a situação na qual eles estão passando, mas também devemos de orar, interceder por eles, apresentar suas vidas a Deus. Imagino a oração de Jó pelos seus filhos, pedindo misericórdia, pedindo clemência para o Senhor viesse perdoá-los. Talvez tenham cometido inequidade. E Jó fazia essa oração a favor dos seus filhos. Então Jó era um homem que levava a sua vida, uma vida de oração, de intercessão, mas também um grande negociante e o homem mais rico daquele mundo conhecido naquela época. Porém, Satanás sempre anda, o apóstolo Pedro diz isto, que Satanás sempre anda na nossa volta, Satanás anda ao redor, procurando a quem devorar. Procurando a quem devorar. Esperando uma oportunidade. Quando deixamos uma brecha, quando deixamos ou damos uma oportunidade para ele entra na nossa família e causa um grande estrago. Quando deixamos uma brecha, quando damos a oportunidade para que isto venha acontecer. Às vezes muitos crentes, pessoas que mesmo conhecendo a palavra de Deus, deixam essas brechas. Dão uma legalidade para que Satanás venha atuar. Mas por outra parte também, ele está ali constantemente buscando a oportunidade para poder entrar. Por isso é a necessidade de vigilância. Jesus nos deixou essa alerta de vigiar e orar. Vigiar e orar. Orar, vigiar. Vigiar, orar. Sempre atentos ao que está acontecendo ao redor. Talvez está acontecendo algo estranho que não acontecia antes. De repente começa a acontecer alguma coisa estranha ali no nosso lar. É momento de nós parar e de orar ao Senhor, esquadrinhar a nossa vida, fazer uma retrospectiva semanal ou mensal da nossa vida. E aí vamos descobrir de onde ou de que maneira nós permitimos que viessem a acontecerem determinadas coisas das nossas vidas. E vamos corrigir e vamos fechar essa brecha. Mas tem outras vezes também, assim como fez Satanás com Jó. E é o que vamos ver agora, neste momento. A palavra de Deus nos diz a partir do verso número 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Homem justo, deveríamos dizer, no lugar desta palavra sincero. Isso é o que Deus enxerga em Jó. A parte interessante que às vezes eu me pergunto, orando e me pergunto, às vezes, e medito sobre isto, é: que pensará Deus de mim? Talvez você nunca parou para meditar nisto. Que pensará Deus de você? Que Deus vai responder a Satanás respeito à minha vida, à sua vida. Quando ele vai falar de Jó, ele vai cutucar a Satanás sobre Jó. Jó, homem justo, afastado do mal, temente a Deus. Ele vai perguntar isto a Satanás, se não viu a Jó. Esse homem que caminhava em retidão, em justiça, um homem que se desviava do mal. Bom dia, nosso irmão José, na cidade de São Francisco de Assis. Um grande abraço, meu irmão. Imagino que deve estar mateando também nesta manhã com a palavra na sua mão aí. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. E Jó, diante de Deus, ele era tudo isso. Imagine, às vezes eu dizia que paro para pensar e paro mesmo. Mas até hoje não tenho uma resposta. Mas em vez de ter uma resposta, trato de corrigir algumas coisas da minha vida. Quando eu paro para meditar e me pergunto a mim mesmo: que pensará Deus ao meu respeito? Que pensará Deus sobre meu ministério? Aquilo que Deus nos outorgou. Como Deus me vê? Como Deus nos vê? Nós praticamos realmente a justiça? Porque Jó era um homem justo. Jó era um homem justo. Está dizendo a palavra de Deus. Mas o próprio Deus está falando para Satanás, dizendo para ele: não vistes meu servo Jó, homem justo? Como estamos nós perante o Senhor? Estamos nós com a couraça de justiça sobre o nosso corpo? Aquele item fundamental da armadura de Deus, que guarda o nosso coração. Guardamos nós o nosso coração do mal. Buscamos cada dia ser justos. Que pensa o Senhor sobre a minha justiça? Sobre a sua justiça? A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. É o que diz a palavra do Senhor. Mas quando nós estamos em Cristo, estamos escondidos nele e ele está em nós, aí as coisas mudam. Porque temos a oportunidade de nos justificar perante o Senhor. E de ser homens, mulheres, justos sobre esta terra e marcar a diferença. Mas não somente isso, o Senhor
vai falar de Jó. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem justo, temente a Deus. Temente a Deus. Meus amados, se nós fôssemos realmente temente a Deus, não usaríamos muitas vezes o nome de Deus em vão. Mais ainda, existem pessoas que utilizam o nome do Senhor para justificar erros da sua vida, pecados, para encobrir mentiras. Quando, por exemplo, dizem, eu quando ouço essa frase, não sei se rir ou chorar, porque o Espírito nos revela todas as coisas. Quando uma pessoa está faltando com a verdade. E ainda ela diz, porque Deus conhece o meu coração. O Deus é testemunha. Não tome o nome de Deus em vão. E mais quando você está executando uma mentira. Podemos mentir para os homens? Podemos. Mas de Deus nada escapa. Absolutamente nada escapa do Senhor. E o Senhor está dizendo que Jó era justo, mas era temente a Deus. Os primeiros versículos da palavra de Deus aqui do livro de Jó já nos dão essa impressão, nos dão esse panorama da vida espiritual de Jó. Jó se preocupava pela sua vida espiritual. Mas hoje estamos vivendo tempos em que as pessoas elevam a sua vida espiritual de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não se importam pela sua vida espiritual. Pensam, se enganam a si mesma de que tudo está bem. Sabe o que está faltando? É temor de Deus no coração dessas pessoas. É isso que está faltando. Mas Jó não era só temente a Deus. Ele também se desviava do mal. Se desviava do mal. Sabe, a palavra de Deus em Efésios nos fala sobre armadura. Estivemos ministrando sobre isto no domingo. Está por aí nosso vídeo da pregação de domingo. E a coraça de justiça, que recém toquei, né? Mas também calçando os pés com a sandália do Evangelho. Desviar-se do mal. Para poder nós desviar do mal, temos que ter nossos pés calçados com o Evangelho. Calçados com o Evangelho. Porque é unicamente dessa maneira que nós vamos poder nos desviar do mal. Bom dia, nosso irmão Edson, nosso prefeito, que Deus abençoe poderosamente sua vida, nossa irmã Fabiana, seu trabalho, que Deus dê graça e sabedoria. Essa é nossa oração para administrar esta cidade. Desviar-se do mal. Aonde nos levam os nossos pés? Aonde nos levam os nossos pés? Nos levam pelo caminho reto, nos levam pelo caminho da justiça? Como está o nosso coração? Somos nós realmente tementes a Deus? E vou usar essa frase que eu recém disse que não gosto. Que não gosto quando falo para mim.
que Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. E como Deus conhece os nossos corações, nós não podemos enganar a Deus. Algo que temos que meter na nossa mente, no nosso coração. Não podemos enganar a Deus. É interessante porque se esconde o pastor, se esconde o irmão, mas esquecem do principal, esquecem do Senhor Deus Todo-Poderoso. E volto a perguntar, que pensará Deus respeito a nossas vidas? Respeito à nossa justiça, a nosso temor a Ele? Que pensará Deus respeito de nós? Estamos nós nos desviando do mal? Ou estamos fazendo parte do mal? Quando na reunião de amigos ou de familiares concordamos, rimos com certas expressões. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo número 1. Bem-aventurado, feliz o homem que não se assenta na roda de escarnecedores. Isso também é desviar-se do mal. Quando naquela roda estão falando mal do reino de Deus e a sua justiça. Quando estão falando mal da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós levantamos e nós retiramos ou repreendemos com veemência e com autoridade aquilo que estão falando. Mas sim, devemos nós desviar do mal. Custe o que custe. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas é meu irmão. É meu pai, meu tio, meu avô. Certa oportunidade, ali no livro de Atos, está dizendo: obedeceremos a Deus ou aos homens? Não me lembro de onde está. Está ali no livro de Atos. Quando você lê todo o livro de Atos, você vai encontrar. Obedeceremos a Deus ou aos homens? A nossa obediência, a nossa fidelidade está em quem? Está nos homens ou está em Deus? Jó era um homem próspero. Mas estamos vendo o que Deus pensava de Jó. Você parou para meditar nisto? O que Deus pensava de Jó? E ao mesmo tempo eu paro e me pergunto, isto é praticamente uma meditação diária na minha vida. Que pensa Deus de mim? Que pensa Deus de você? Que pensa Deus de nós? Quando o inimigo se apresenta ali, que vai pedir permissão para tocar em fulano, ou em mengano, ou em sultano, e que Deus vai falar para ele? Ou quando ele diz: eu vim de rodear a terra, passei pela casa do Juan, ele tem isto. E Deus tem que ficar quieto, porque tem pecados ocultos que não foram confessados. Tem pecados ocultos que não foram confessados. Ou talvez estava na roda dos escarnecedores, não se desviou do mal. Ou talvez não há temor de Deus no seu coração. E que resposta Deus poderia dar para Satanás? Se está tudo errado na nossa vida. Brincamos de crentes. Brincamos de religião.
brincamos de teólogos, de mestres, muito conhecimento da palavra de Deus, mas corações vazios, sem temor a Deus, sem temor a Deus, sem justiça, sem se desviar do mal. Então, o que queremos nós receber do Senhor? É tempo de começar a fazer uma inspeção interior na nossa vida. Um exame, assim como nós vamos no médico e o médico dá, e às vezes se o médico não dá, pedimos um exame. Doutor, eu quero fazer um exame de sangue. Quero saber como está o colesterol, como está isto, como está aquilo. Mas que tal nós parar um momento no nosso dia a dia e fazer um exame da nossa vida? Como estamos perante o Senhor? Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nesta manhã estamos na Tua presença, Senhor. Eu sei, ó Deus, que Tu estás aqui, Senhor, porque estamos sentindo a Tua presença, ó Pai. Tua presença é real, é verdadeira, e eu Te agradeço por isto, meu Deus. E com temor, ó Deus, estamos diante da Tua presença. Meu Pai, esta manhã, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos pedir-te perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, por muitas vezes, ó Deus, ter sido negligentes, meu Pai, no que diz respeito à Tua palavra, à oração, à consagração. Meu Deus, que Tu venhas ter misericórdia das nossas vidas, e que Tu venhas dar-nos sabedoria, entendimento, ó Pai, para ministrar aquilo que Tu colocaste nas nossas mãos, ó Senhor. Senhor, dá-nos sabedoria, assim como Tu destes para Salomão, para Emã, para Temá e tantos outros homens da Tua palavra, meu Deus, que Tu deste sabedoria para eles, Pai. Senhor eterno, ajuda-nos, ó Pai, a afastar-nos do mal. Nos dá discernimento, Senhor amado, que nós possamos discernir, Senhor, os espíritos que muitas vezes vêm nas pessoas que se aproximam de nós. Mas sobre todas as coisas, Senhor, que o temor a Ti possa estar nos nossos corações. Que esta terça-feira, Senhor, venha ser uma terça-feira diferenciada nas nossas vidas. Diferenciada realmente nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, que venhamos a ter respostas. Senhor, projetos que foram apresentados diante do Teu trono, meu Deus. Nesta manhã de arrependimento, Senhor, de reflexão, Tu venha, Senhor Deus, derramar essa graça sobre nossas vidas, sobre nossos sonhos, sobre os projetos, meu Pai, trazendo resposta, clareza, meu Deus, sobre diversos assuntos nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu quero agradecer-te. Agradecer-te, Senhor, porque hoje eu sei que Tu vais dar resposta para aqueles que estão esperando resposta. E será um dia de grande bênção e a Tua glória vai estar sobre esta cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui novamente. A presença do Senhor é real,
e é verdadeira. Glórias sejam dadas a Deus. Que Deus abençoe as suas vidas nesta manhã de terça-feira e que